Bom dia, queridos amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Haja Luz. Espero que você tenha um bom dia. Estou aqui para trazer mais uma meditação da Palavra de Deus para você. Em continuidade ao nosso tema, falando sobre a volta de Jesus. Hoje eu estou gravando o quarto vídeo, onde eu vou falar sobre a volta de Jesus e a ressurreição dos mortos. Qual é a esperança que há para aqueles que hoje estão no pó da terra e aguardam a volta de Jesus? Em vida aguardaram a volta de Jesus. E o que a Bíblia fala sobre a recompensa para estes? No livro de Mateus capítulo 16, verso 27, eu vou ler o texto para você. Diz o seguinte, livro de Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. O texto bíblico diz que Jesus vai vir na glória do seu Pai, ou seja, com grande poder e honra, e vai retribuir a cada um, a cada pessoa, conforme as suas obras, conforme o que elas praticaram e viveram em vida. O galardão será dado a essas pessoas. E o galardão que a Bíblia apresenta é o galardão da vida eterna. Você gostaria de ter uma vida plena, uma vida eterna, assim é a promessa de Deus para todos aqueles que o amam. Dar a cada um a vida eterna. O ser humano, ele não foi criado para a morte, para morrer. Deus colocou no nosso coração a eternidade. Deus colocou em nós a eternidade, queridos. Por isso, Jesus, no seu retorno, na sua volta, dará a imortalidade e a vida eterna a todo aquele que morreu crendo nele. E a Bíblia ainda nos diz muito sobre este assunto. Todos aqueles que dormem no Senhor despertarão para ver Jesus nas nuvens do céu e receberão o galardão. Vou ler alguns outros textos para você na Bíblia para comprovar o que eu estou dizendo. Tudo está aqui na palavra de Deus. Basta você buscar, pedir a Deus a orientação do Espírito Santo para compreender, conectar as informações, os textos bíblicos que falam sobre o assunto, e o assunto vai ser esclarecido na sua mente. Tudo está na palavra de Deus, revelado. Assim diz o Senhor. Veja o que diz Jó. Jó, um dos patriarcas da Bíblia, alguém que sofreu uma grande provação. Deus permitiu que Jó sofresse uma grande provação, mas Jó saiu vitorioso. Jó descansou, ou seja, ele morreu e descansa agora no pó da terra. Ele não recebeu o galardão, queridos. O galardão para muitos hoje, após a morte, é alcançar o céu, logo após a morte. Mas não, queridos, a Bíblia diz que o céu ele vai ser alcançado, ele vai ser recebido a entrada, a pessoa no céu, todos ao mesmo tempo. E ninguém vai ao céu sozinho. É preciso de Jesus para chegarmos lá. Por isso, João capítulo 14, verso 6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Você está entendendo? Então Jó, ele aguarda essa grande recompensa, o galardão da vida eterna. Veja o que diz Jó, no livro de Jó, capítulo 19, verso 25 e 26. Veja o que diz a palavra de Deus. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Veja, queridos, Jó está declarando aqui a sua fé, a sua crença em Jesus, na volta de Jesus. E ele diz aqui que o seu corpo seria revestido na sua carne. Claro, queridos, é isso que acontece na ressurreição. Aqueles que estão no pó da terra, onde a carne foi consumida pela terra, estes serão revestidos novamente pela sua carne e verão a Deus. Deus, queridos, pode fazer qualquer coisa.
Ele criou o ser humano do nada. Do nada nós viemos à existência. E mesmo que nós voltamos a ser nada após a morte, Ele vai nos trazer a vida novamente, revestir o nosso corpo com a nossa pele e nos dar vida novamente, queridos. Essa era a crença de Jó. E aqui no livro de Jó, em várias passagens, ele fala sobre esse assunto. Sobre a questão de dormir no pó da terra e de ser ressuscitado por Deus. Veja o que diz Isaías sobre a ressurreição daqueles que estão no pó da terra. Isaías capítulo 26, verso 19, diz assim, ó: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Você está entendendo, queridos? Como a palavra de Deus é clara? Pegue a sua Bíblia, confirme os textos que eu estou lendo com você, para você ver que a palavra de Deus ela é bem clara, bem específica sobre esse assunto. Isaías está aqui expressando o conhecimento que ele tinha sobre este assunto, da vida e da morte. Ele está falando aqui da ressurreição. Ele está falando que o seu cadáver ressuscitaria do pó da terra, né? E o corpo seria como o orvalho da vida. E a terra dará à luz os seus mortos. Essa é a crença de Isaías. Essa é a crença de Jó. Essa é a crença de Davi. Essa é a esperança de Daniel, que se encontra no pó da terra, queridos. E veja qual foi a promessa que foi feita a Daniel. Mais um texto para você para comprovar este assunto, que o galardão da vida eterna será dado apenas no dia da volta de Jesus. Veja o que diz Daniel. Daniel capítulo 12, verso 13. Confirme na sua Bíblia, marque o texto. Olha só o que foi dito pelo anjo a Daniel. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás. E ao fim dos dias, ou seja, no dia da volta de Jesus, no final dos dias, o que acontece com Daniel? Te levantarás para receber a tua herança. Veja que promessa maravilhosa foi feita a Daniel, queridos. Daniel, o anjo disse que descansaria, mas no final dos dias, ou seja, no fim do tempo, no dia da volta de Jesus, no fim do pecado, no momento em que Jesus virá para pôr fim a todo mal, todo pecado, Daniel ressuscitaria. Daniel receberia a sua herança. Qual é a herança de Daniel? É um novo céu e uma nova terra, queridos. É a vida eterna, é a imortalidade em Cristo Jesus. Você está entendendo? Mais um texto, vamos para mais um texto que fala sobre esse glorioso dia. Agora, um dos melhores textos que fala sobre esse assunto e do galardão que será dado a todos aqueles que aguardam o retorno de Cristo, seja no pó da terra ou seja em vida, está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, queridos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 está um texto esclarecedor. Procure na sua Bíblia, leia depois, ou se você puder acompanhar agora, porque este é um texto esclarecedor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, eu vou ler o verso 16, mas antes de ler o verso 16, eu gostaria de ler o verso 13, onde Paulo ele fala sobre a esperança. Veja só: não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Veja, Paulo considerava a morte como um sono. Ele está chamando a atenção da igreja, está chamando a atenção do povo, dos tessalônicos, para essa questão. Não sejam ignorantes com relação àqueles que dormem, ou seja, aqueles que estão no pó da terra. Veja o que ele diz mais: para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então Paulo estava aqui
trazendo alento, conforto para os irmãos que estavam perdendo seus entes queridos, que estavam vendo muitas pessoas, muitos membros da igreja morrerem, achando que eles não veriam Jesus, não receberiam a herança. Mas Paulo está aqui confortando, dizendo: olha, não sejam como aqueles que não têm esperança. Entendeu? Não fiquem tristes como aqueles que não confiam em Deus, que não têm esperança na ressurreição. E aí agora, após isso, Paulo vem falando, abordando sobre a ressurreição, e ele fala que no dia da volta de Jesus, aqueles que dormiram no pó da terra, sem receber a herança, sem receber o galardão, vão ressuscitar para ver Jesus voltar e receber imortalidade. Veja o que diz o texto. Capítulo 4, verso 16 de 1 Tessalonicenses. Quando o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, queridos, Jesus vai vir nas nuvens do céu, e aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é a primeira ressurreição, queridos. É a ressurreição dos salvos, é a ressurreição daqueles que vão herdar a imortalidade, a vida eterna, daqueles que viverão no mundo sem pecado, sem dor e sem sofrimento, daqueles que em vida confiaram nas promessas de Deus, guardaram os seus mandamentos, viveram em conformidade com a sua palavra. Nós não perdemos nada, queridos, sendo fiéis e obedientes a Deus, procurando fazer a sua vontade. Nós não perdemos nada. Esse mundo nada importa. Não tem valor nenhum comparado às bênçãos e às coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Paulo está dizendo aqui que estes vão ressuscitar primeiro. Depois os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Veja, Paulo está dizendo que os salvos vão ressuscitar e juntamente com os vivos receberão imortalidade. E todos juntos, queridos, ninguém vai primeiro. Todos juntos encontrarão com o Senhor nos ares. A Bíblia é bem clara, confie na Bíblia. Não ouça os falsos ensinos que as pessoas ensinam por aí, que quando uma pessoa morre ela já vai direto para o céu. Não, queridos. Ou quando ela é má ela vai para o inferno. Isso não existe. Quando a pessoa morre ela descansa no pó da terra, ela passa por um juízo e Deus determina se ela está salva ou perdida. Mas se em vida ela reconheceu Jesus como seu Salvador, queridos, ela é como uma joia preciosa, mais preciosa do que o ouro puro de Ofir. Uma pessoa que aceita Jesus como seu Salvador, para Deus essa pessoa é mais preciosa do que o ouro. Não existe nada mais precioso do que uma pessoa que confia no Senhor. E por fim, eu finalizo esse vídeo lendo o texto que nos mostra que a única forma de recebermos o galardão, de recebermos a vida eterna, é Cristo Jesus. Acompanhe comigo esse texto. 1 João, capítulo 5, um dos textos que eu mais gosto na Bíblia é este. Diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Como é que Deus nos dá a vida eterna, queridos? Veja, nós não merecemos nada. O salário do pecado é a morte, diz Romanos capítulo 6, verso 23. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós não merecemos nada, mas por meio do sacrifício de Cristo, o único que pode ser o nosso intercessor, nós recebemos vida eterna, queridos. É o que o texto bíblico diz. E o testemunho é este, repetindo, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Você está entendendo? Aquele que aceita o Filho como seu Salvador tem a vida eterna. E o texto bíblico diz: aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, aquele que não aceita o sacrifício de Jesus
não tem vida eterna. O fim dele é a morte eterna. É deixar de existir. É a segunda morte que a Bíblia fala. Viu, queridos? Você entendeu? Eu trouxe aqui para você bases bíblicas e tem muitos outros textos que eu poderia falar, que eu poderia ler para vocês, mas para que o vídeo não fique muito longo, eu estou finalizando por aqui. No próximo vídeo, nós aprenderemos mais um pouquinho sobre a volta de Cristo e o que acontece após a volta de Cristo. Continue me acompanhando no canal, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, compartilhe esperança, compartilhe a verdade com as pessoas. Deus abençoe o seu dia, que você tenha um dia abençoado e santificado pela palavra de Deus. Que haja luz na sua vida e até o próximo vídeo, onde a palavra de Deus vai revelar a verdade.